A Ninféia rubra é uma espécie de planta aquática que apresenta capacidade fitorremediadora para a purificação de corpos de água poluídos. Devido à sua habilidade de absorver compostos tóxicos, como metais pesados, nitratos e fósforos, por meio do processos de fitoabsorção. Adicionalmente, sua raiz é altamente eficiente na retenção de sedimentos e partículas suspensas, contribuindo para a manutenção da qualidade da água. Já a flor de lótus, ou Nelumbo nucifera, é uma planta altamente tolerante à poluição, que pode crescer em condições adversas, como corpos de água com altos níveis de nitrato e fósforo. Isso se deve à sua raiz profunda e longa, que ajuda a remover estes compostos tóxicos da água, além de favorecer a oxigenação do solo submerso. A flor de lótus é conhecida pela sua capacidade de fitoabsorção, tal como a Ninféia rubra, que lhe permite remover poluentes presentes na água. Em resumo, essas plantas aquáticas são soluções eficientes para a melhoria da qualidade da água em corpos poluídos, pois possuem propriedades que permitem a fitoabsorção de compostos tóxicos, retenção de sedimentos e partículas suspensas, contribuindo para a preservação da qualidade da água e do meio ambiente aquático. A fitoabsorção é o processo pelo qual as plantas absorvem compostos tóxicos ou contaminantes da água. Isso ocorre por uma série de mecanismos celulares e químicos. A absorção de contaminantes pelas raízes das plantas ocorre por meio de transportadores de proteína na superfície celular. Esses transportadores são específicos para certos compostos químicos, como metais pesados ou nitratos. Eles ajudam a mover esses compostos através da membrana celular para o interior da célula. Uma vez dentro da célula, os contaminantes são sequestrados por proteínas ou se ligam a compostos orgânicos na célula da planta, o que impede a sua liberação. Algumas plantas também são capazes de usar a fitoabsorção para remover compostos tóxicos a partir de suas folhas, produzindo pigmentos escuros como clorofila, que são capazes de sequestrar compostos tóxicos. Devido a essas propriedades, é que a Ninféia rubra e a flor de lótus foram escolhidas. Elas foram colhidas e adquiridas em um viveiro em Anápolis. Neste viveiro, eu consegui obter essas plantas e levá-las até a minha residência, onde eu fiz o plantio delas e as coloquei conforme a orientação da proprietária do viveiro, visto que ela tinha experiência nisso. Foi colocado junto com as plantas aquáticas solo de floresta e adubo. Porém, a proprietária do local disse que era para eu ter colocado terra, mas, simulando um ambiente difícil, eu acabei optando por utilizar solo de floresta. Utilizar solo de floresta para plantas aquáticas pode ser desafiador, pois o solo de floresta é altamente e geralmente denso, compacto e pode não permitir uma circulação adequada de água. Isso ocorre porque ele não é muito adequado ali para o ambiente aquático. A melhor opção, no caso, para o cultivo de plantas aquáticas, seria a utilização de substratos específicos para o tipo de cultivo. Ou seja, uma areia fina, um cascalho ou substratos comerciais para aquários, que fornecem uma boa permeabilidade aquática e retenção de água e nutrientes. No entanto, foi possível eu utilizar esse solo de floresta como substrato de plantas aquáticas, pois eu previamente o tratei e tentei remover ao máximo as impurezas e micro-organismos que poderiam ser nocivos, e combinei ali com outros materiais para melhorar a sua permeabilidade. No geral, foi bastante interessante levar em conta essas necessidades específicas das plantas aquáticas. Por quê? Porque visto que eu quero mostrar as propriedades de limpeza da água dessas plantas aquáticas, eu teria que simular algum tipo de poluição.
não se tem controle específico sobre o tipo de composição química que vai estar em um leito poluído. Desde metais tóxicos, nitratos, fósforos ou até micro-organismos nocivos podem estar presentes na água. E verificaremos então se a utilização desse tipo de plantas em uma água que pode estar potencialmente poluída será eficiente. Para a descontaminação do solo de floresta, eu realizei a exposição ao sol. A exposição ao sol pode ajudar a descontaminar o solo ali da floresta, já que a luz do sol ela tem o poder de matar os micro-organismos e bactérias presentes nas superfícies das folhas e no solo, por meio da radiação ultravioleta. No entanto, sabendo da possível gravidade de contaminação, para fazer uma descontaminação completa deste solo, seria necessária a utilização de outras técnicas além da exposição ao sol. Alguns exemplos incluem tanto o uso de compostagem, como talvez cultivar naquela terra plantas, que são eficazes para promover a descontaminação do solo, assim como também a aplicação de soluções químicas específicas. Então, para isso, eu andei até uma floresta próxima à minha casa. Essa floresta, que faz parte de uma propriedade privada, permitiu, o dono de lá, no caso, que é um conhecido meu, permitiu a minha entrada e retirada da quantidade de solo, visto que não é permitido realizar invasões. Então, assim, este é o Rio das Antas. O Rio das Antas é um rio localizado na cidade de Anápolis, Goiás. Ele nasce próximo à Aldaia e é alimentado por uma mina de água localizada dentro do Seminário Regina Minório. Este rio, que começa como um córrego, é muito importante. Desde o seu início, ele já alimenta um lago, o Lago do Parque da Cidade, que fica próximo ao viaduto do Daia. É importante destacar que, como muitos rios urbanos, o Rio das Antas pode sofrer com problemas de poluição devido a descargas inadequadas de esgotos e resíduos industriais, por conta do Daia. Por isso é importante que haja medidas de proteção e controle de poluição implementadas para preservar a qualidade da água e preservar a biodiversidade local. Além disso, é importante destacar a importância da educação ambiental para a conscientização da população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Aqui salientamos até mesmo que a utilização de plantas como a ninféia rubra e a lótus, a flor de lótus, seriam interessantes para promover uma limpeza da água do Rio das Antas em Anápolis. Então, logo neste local, eu já estava próximo à floresta. Você pode ver que é de difícil acesso à entrada, mas assim eu consegui. Parei de gravar um pouquinho e entrei na floresta. O meu objetivo era coletar algum tipo de terra que tivesse mais conteúdo, matéria orgânica ali no meio. E isso foi feito através da identificação da cor da terra. A cor da terra pode variar dependendo da quantidade de matéria orgânica presente. A terra preta é um tipo de solo rico em matéria orgânica, o que significa que ele contém uma quantidade elevada de matéria orgânica decompostas, como restos de plantas e animais. A matéria orgânica contribui para a cor preta do solo, pois absorve luz de todas as cores do espectro, exceto a luz branca, por isso a torna mais escura. Além da cor, a matéria orgânica também tem um impacto importante na fertilidade do solo, já que ela fornece nutrientes importantes para as plantas, além de ajudar a manter a estrutura e a umidade do solo. A terra preta é encontrada em regiões de clima muito quente e úmido, como o solo das florestas tropicais, onde a alta taxa de decomposição e acumulação de matéria orgânica são favorecidas. E essa foi a razão da minha escolha deste local, para retirar justamente uma terra preta. Como você pode observar, essa terra está bastante preta, então eu, com a pazinha, fui lá e tirei o excesso das folhas para depois fazer a retirada de terra do local. Eu havia levado comigo um pote para coletar toda essa terra, que eu cavuquei. Ela estava dura e compacta, mas ainda assim eu vi alguns poros ali. Esses poros são importantes para fazer a oxigenação do solo.
a oxigenação, que ajuda as plantas a se desenvolverem, pois elas absorvem oxigênio também através de suas raízes. Então, tendo um lugar da onde a raiz consegue ter contato com o meio onde tem oxigênio, que no caso é a atmosfera, a planta consegue se desenvolver e criar raízes fortes e grandes, assim como também grandes galhos, folhas, e o seu tamanho aumenta consideravelmente. Como vocês podem observar, a terra estava bem compactada, então a pazinha foi de essencial ajuda. Eu, como já conhecia o local, já sabia do que tinha que levar. Enchi o pote de soda, que a princípio esse pote estava com soda, ele foi neutralizado com vinagre e enxaguado para justamente ter um pote bastante limpo. Como podem ver, primeiro a planta foi colocada em um pote transparente para que eu pudesse mostrar a cor da água que iria ficar quando as raízes forem expostas à água. Mas, juntamente a essa água, que é a água da rua, eu coloquei a terra que eu trouxe da floresta. E foi muito importante eu colocar água da rua porque o cloro, o flúor e outras substâncias são tóxicas, assim simulando um ambiente de poluição. Nessa imagem em exposição ao sol, vocês podem ver a quantidade de matéria orgânica dissolvida na água, ou seja, se ela está dissolvida, ela não vai ocorrer a sedimentação, ela vai ficar ali suspensa no meio da água, a tornando escura e suja. Isso é o que torna uma água poluída, a sujeira, porque você não sabe o que está ali, ela pode estar poluída. Aqui, nessa filmagem, vocês podem ver como que está a água. A água está suja por conta da quantidade de sólidos dissolvidos. Porém, ela está menos suja do que aquela primeira água que foi mostrada em um frasco transparente. Isso porque a planta já realizou alguma adsorção. Isso se dá visto a cor das folhas. Se vocês forem olhar, a cor da água já está um pouco límpida e as folhas elas estão um pouco escuras. Essa cor escura tem uma explicação. As folhas de plantas aquáticas podem escurecer por diversos motivos, como falta de luz, excesso de nutrientes, falta de nutrientes, doenças ou infecções. Mas, visto que eu controlei todos esses outros aspectos ambientais, ela está escura por conta das poluições que ela absorveu da água, tais como cloro, flúor, nitratos e fósforos. Essa filmagem já foi feita hoje, há 2 semanas, e olha só como está a água. A folha está bem escura porque ela absorveu bastante toxinas da água, mas a água está totalmente limpa. E eu peguei ela com uma garrafinha para mostrar para vocês. Olha a cor que está a água. E lembra daquela cor que estava antes? Pois é, aquela água barrenta, suja, com um monte de sólidos orgânicos dissolvidos. Essa água que temos agora, uma água limpa. E isso mostra que a Ninféia rubra e a flor de lótus realmente fazem a limpeza da água.